Tinha alguns pontos, por exemplo, federalização dos crimes contra direitos humanos, né? Ponto 2, não sei se vocês, um caso famoso de crime federalizado, o assassinato de uma freira chamada Dorothy, na região do centro-oeste do país. Crime foi federalizado. O que é que significa dizer isso? Quando você tem um crime que mexe muito com os poderes locais e que talvez a localização do julgamento estadual daquele crime implique em algum tipo de ineficiência do julgamento, ele pode ser federalizado para garantir o seu devido julgamento, o devido processo legal. Isso é um dos pontos da reforma do judiciário. Outro, 2 pontos que estavam na reforma do judiciário: a independência financeira da Defensoria Pública, as defensorias públicas estaduais e a federal, passa só da União. Um outro ponto, súmula vinculante e súmula impeditiva de recurso. Eu não vou entrar no mérito, mas era uma discussão sobre processo. Então, tudo isso estava nessa caixa da reforma do judiciário. A mídia pauta a reforma, isso vira um tema, isso ajuda com que a reforma seja aprovada, mas a mídia escolhe um tema. Flavinha, passa na sequência. A gente tem dados aí bastante interessantes. Eu peguei a Folha de São Paulo, eu podia ter pego outros jornais, mas eu queria só dar um exemplo. Eu peguei a Folha de São Paulo de junho a dezembro de 2004. A reforma do judiciário ainda foi aprovada no final de 2004, exatamente em dezembro de 2004. Ou seja, eu peguei os 6 meses antes da aprovação da lei. Temas que envolviam a reforma do judiciário: controle externo do judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional da Magistratura, Conselho Nacional do Ministério Público, que é o equivalente ao Conselho Nacional da Magistratura na versão do MP, súmula vinculante, súmula impeditiva do recurso, nepotismo. Tinha outros temas, eu recortei esses. Olhei para a Folha de São Paulo e disse: o que a Folha de São Paulo está me dizendo? Desses temas, em 6 meses, o que a gente olha assim, a gente vai saber, o que está vermelhinho ali? Súmula vinculante, né? O que foi mais pautado foi a súmula vinculante. É isso que vocês enxergam nesse gráfico? Esse é um gráfico aparente, não é isso. Pode passar, Flávio. Isso é uma outra visão de ver esse gráfico. 44. Né? 44 vezes foi citado, em 44 matérias em 6 meses, foi citado o nome súmula vinculante na Folha de São Paulo. Isso indica que esse luxo desconhecido vira pauta, né? Está aí uma pauta. Mas indica outra coisa também. A gente olha e pensa, súmula vinculante, Graziele, é o que mais foi pautado. Engano. O vinculante diz, ou tentava dizer a grosso modo, que quando o Supremo decidisse algo, né, isso vinculava as decisões das instâncias inferiores, né, bem grosso modo. O que significa isso? O Supremo decidisse sobre determinado tema, tudo que vinha abaixo, todos os juízes que estavam abaixo na hierarquia teriam que decidir da mesma forma que o Supremo. Isso gerou uma celeuma, porque os advogados eram contra. Vou dar um exemplo. Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça à época, foi chamado pelo governo Lula para implantar a reforma, mas ele próprio, enquanto advogado, tinha um compromisso com a OAB de não aprovar a súmula vinculante. O Mercadante, que era outro representante do PT envolvido com a reforma e que representava os interesses do governo, queria que a súmula vinculante fosse aprovada. Então, a súmula vinculante não era um consenso, mas o controle externo do judiciário era. Se a gente fizer uma análise fina, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu já disse para vocês que o judiciário é pauta, eu já disse que o judiciário não é uma pauta mais restrita às elites, ele está no dia a dia, nas brincadeiras da internet. E eu estou dizendo que a mídia não só começa a pautar o judiciário, mas começa a interferir. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês?
que você tem um tema que foi pautado. E o fato da mídia, eu estou afirmando isso pelas pesquisas feitas, o fato da mídia ter dito controle externo do judiciário é uma pauta e a gente toma isso como uma coisa importante, os editoriais falavam sobre isso defendendo, as críticas que haviam eram mais corporativas, mas a mídia, se a gente puder cometer esse erro de dizer que existe uma mídia, né, os grandes veículos de comunicação colocaram isso como pauta. E isso interferiu no processo legislativo. Antes, quer dizer, o controle externo, a reforma do judiciário, embora não afete a minha vida e a vida de todos nós, com medidas simples, por exemplo, as sessões dos órgãos colegiados passaram a ser públicas, elas não eram antes da reforma do judiciário. Mas é uma reforma que antes estava muito ligada ao poder. É como se a gente fizesse, por exemplo, a reforma do INSS ou da Previdência, mas isso não tivesse a ver com o cálculo da nossa aposentadoria, isso tivesse a ver com a carreira dos funcionários do INSS. Antes, ninguém saberia disso. Quando, pela primeira vez, o judiciário se depara com um problema que é uma reforma que toca a sua autonomia enquanto servidor, né, enquanto servidor público, é um juiz que vai ter um conselho que vai lhe controlar. Mas isso não está mais adstrito àquele grupo. Isso passa a ser de interesse da sociedade. E a imprensa interfere quando toma um tema para si e isso influencia na produção da lei. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, quando a imprensa diz a gente quer o controle externo do judiciário, ela não só pautou um tema de interesse do executivo, ou de outros setores, do legislativo, do próprio judiciário, como ela influencia para que esse ponto, porque nem tudo que estava na lei passou, o nepotismo, por exemplo, não passou. E o Conselho da Magistratura passou, né, que se tornou o Conselho Nacional de Justiça. Existem outros fatores, né, na verdade, a gente pode fazer inclusive uma leitura latino-americana. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que a mídia influencia não só quando pauta um tema, quando agenda, mas a maneira como ela agenda. O frame, que foi um frame super positivo para o controle externo, influenciou na aprovação da lei. Isso é que existe uma mudança de ciclo. Isso muda a advocacia, isso muda os movimentos sociais, existem novos atores que precisam se legitimar. Quando o TCU faz uma transmissão pública, como eu citei no começo, o que o TCU está dizendo é a mídia é importante para mim também. O TCU não é um órgão do judiciário, é o acessório do legislativo. Né? E, no entanto, está se colocando para o leigo, o tribunal é tudo uma coisa só. Ele se legitima diante da opinião pública quando ele faz uma transmissão como essa. De se questionar se é boa ou se é má. Mas eu não estou questionando o mérito, eu estou dizendo que a estratégia é essa. Ele só está usando essa estratégia porque ele percebeu que ela é importante. Esse é um processo constante, como eu falei, mas ele não é linear. Há uma maior exposição, mas também há uma maior cobrança. Né? Não se engane que você vai se expor e não vai ser cobrado por isso. Então, o judiciário também começa a ter um processo de cobrança. Essa cobrança é sempre da mesma forma? Não. A cobrança na conjuntura da reforma do judiciário é outra. Cobrança no Lava Jato é outra. O judiciário hoje está em alta. Né? Ou a ideia de um judiciário que controla um executivo enfraquecido. Então, isso não é linear. Cada momento desses que a gente colocou tem uma configuração diferente. E é um jogo... A principal questão é, o jogo político passa a ser mediatizado. Esse jogo político sempre foi mediatizado pelo Executivo, pelo Legislativo, ganha outro ator, que é o Poder Judiciário. Para não dizer o sistema de justiça como um todo, né? Falo do Judiciário especificamente, mas isso vale para o Ministério Público e para a Defensoria. Vou dar duas questões finais para terminar a minha fala. O que isso muda na vida da gente? Para os advogados. Antes, os advogados que hoje estão na casa dos 70 anos, que foram advogados que começaram no tribunal do júri, que julgavam crimes no tribunal do júri, a plateia deles era a plateia do tribunal do júri. Crimes contra a vida, crimes passionais, alguém matou alguém, o julgamento ficava no tribunal do júri. Os advogados que hoje estão na casa dos 40 e que trabalham, por exemplo, com crimes, que estão no julgamento do Lava Jato, são profissionais que não vêm desse caminho do júri, começam a trabalhar com crimes que já são crimes de colarinho branco e que aprendem que o seu ofício é advogar, mas é também criar uma estratégia na mídia.
Não à toa, as declarações dessas pessoas, alguns dos delatores do Lava Jato vão para a mídia, dão declarações nos jornais. Hoje a estratégia processual está combinada com uma estratégia de comunicação. E se isso acontece nos grandes escritórios, isso também acontece para os pequenos movimentos sociais. Antes, os movimentos de direitos humanos, eles eram muito acanhados, entravam numa peça, ninguém falava nada. Hoje você tem, por exemplo, posso dar um exemplo e a gente fechar. Conectas Direitos Humanos é uma grande ONG de São Paulo, patrocinada pela Fundação Ford, entre outros, que trabalha com direitos humanos. A Conectas tem um setor de comunicação fortíssimo. E quando eles usam repertório jurídico numa peça, eles também usam repertório midiático. Então, o que eu estou dizendo com isso? Existe um novo campo se construindo, e um campo que existe uma habilidade extremamente especializada. É um jogo novo e não é um jogo para amadores. Obrigada, pessoal. Uma primeira reflexão que eu queria deixar, se possível você comentar, e depois a gente abre para as perguntas para quem tiver interesse, é que hoje as tecnologias da informação e da comunicação, elas trazem uma nova noção de controle social. Né? Ou seja, eu não necessariamente preciso dos veículos de comunicação para trazer um determinado tema à tona, exatamente porque agora eu também posso propor conteúdo, né? Na minha rede social, no meu Facebook e assim vai. Tanto que existe uma noção de pauta que ela é inversa. Não são mais os veículos de comunicação que necessariamente criam um agendamento. Às vezes eles são alimentados, inclusive, pelo que as redes sociais nos trazem. E aí eu queria te perguntar, assim, qual é o papel do jornalismo hoje em dia? Olha, eu acho que assim, aí a gente tem duas coisas, Paulo. Existe uma crise estrutural na comunicação, que é essa. Assim, a gente foi formado, né, por uma cobertura tradicional. A gente foi formado pensando numa redação, né? Lois Lane e Clark Kent, né? Algum editor dizendo, vai fazer essa matéria, você pega um bloquinho com uma nota e você vai fazer. Essa já não é a realidade há pelo menos 20 anos, né? Isso está no imaginário da gente, mas as coisas não são assim. Eu pude vivenciar duas coisas muito cotidianas há um último mês, assim, de 2 lugares que eu estava tomando café. Chega alguém com o celular e diz assim, olha, eu preciso... Em 2 lugares que faz café e tem bike e tal, chega alguém com o celular e diz assim, deixa eu... Chega pro dono do estabelecimento, eu preciso fazer uma pauta aqui sobre café e tal, deixa eu tirar. O cara, que saco, sabe? Não tem ninguém marca, não tem produção, não tem nada. O sujeito chega no café, puxa o celular, conversa com o dono, grava na hora ali 5 minutos de conversa, filma o ambiente, aquilo vai para algum guia na internet, em algum lugar. Alguma TV que eu não sei o nome, algum blog que eu desconheço o endereço. Então, assim, esses espaços, essa construção que a gente tinha de um jornalismo mais segmentado, editoria e tal, né, essa hierarquia, ela está vivendo uma fusão. Eu ainda acho que a gente está vivendo uma mudança e a gente não se apercebeu que ela já virou. Né? Assim, ela precisa só se organizar. Né? Assim, já tem uma produção na rede que é muito grande. O desafio da rede é a credibilidade. Né? Quando você está na rede, todo mundo diz tudo. Ela, como você bem diz, quando o Faxin cria a campanha dele na rede, ele pauta ele pauta a rede e vira notícia na Folha, e vira notícia no Estadão. Ele usa a rede para virar também pauta nos veículos tradicionais. Mas aí você tem que, de novo, é uma coisa da profissionalização. A gente também tem que se formar para entender que a rede é o universo, é como você vai lidar com isso que vai fazer com que você tenha uma campanha bem sucedida ou não. Então, objetivamente o que a gente tem hoje é uma mudança dentro do jornalismo em si, e eu acho que até da comunicação, né, para a gente falar de uma maneira mais ampla. Fora isso, no que toca a cobertura do judiciário ou do sistema de justiça como um todo, a minha aposta é que vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o jornalismo econômico. Por quê? Porque a gente falou de grandes temas polêmicos e políticos, mas na verdade o sistema de justiça está se afirmando também porque está julgando união homoafetiva, células-tronco. Então eu acho que a gente vai ter uma cobertura mais focada no cotidiano das pessoas. Você vai ter uma matéria sobre o julgamento dos embargos infringentes do não sei o que do CARF, que é uma coisa que só interessa a uma elite muito específica. Eu acho que o movimento vai ser um pouco nesse tipo de cobertura. Em todo caso, eu acho que essa mudança de sistema, seja uma mudança de tema, outros temas também têm aparecido,
jornalismo cultural, jornalismo de moda, jornalismo que cobre esses espaços mais alternativos, a gente precisa olhar para essa mudança, essa crise, muito como uma oportunidade mesmo, eu acho.